Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida neste dia. Bem, estamos começando então o nosso primeiro programa Semente do Dia, programa de mensagens diárias para edificação da tua vida. E nesse primeiro programa, não poderia ser diferente, gostaria de estar falando sobre propósito. Por que falar sobre propósito? Porque entendemos que nossa vida ela precisa ser dirigida por propósitos. Todo cristão, todo filho de Deus precisa entender que sua vida não é uma vida que veio por acaso. Ou todo cristão precisa entender que ele não existe simplesmente por existir, mas existe da parte de Deus um propósito específico para a sua vida. Nós podemos começar falando então do profeta Jeremias, quando na palavra de Deus, no próprio livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, quando Deus começa a falar a Jeremias dizendo que existia um propósito de Deus para a vida dele. Ou seja, Deus dizendo a ele que o havia escolhido antes mesmo de que ele havia sido gerado no ventre de sua mãe. E que Deus já o havia designado como profeta das nações. Queridos, isto é muito importante para as nossas vidas, porque há pessoas que muitas vezes elas acham que a sua vida é uma vida sem qualquer propósito, ou seja, elas vão vivendo conforme as coisas vão acontecendo. Eu sempre costumo falar, quando ministro na igreja, que muitas pessoas acabam vivendo a velha história daquela música de um cidadão chamado Zeca Pagodinho, dizendo que a vida vai me levando e vida leva eu. Nós, quando olhamos para a palavra de Deus, nós identificamos que a nossa vida ela não é levada simplesmente conforme as coisas vão acontecendo, mas que existe da parte de Deus um grande projeto dele para as nossas vidas. Então, por que falarmos sobre o propósito? Por que falarmos sobre este assunto? Porque nós entendemos que o ano de 2012 será um ano muito especial de Deus para as nossas vidas, e que nós vamos precisar realmente identificar o verdadeiro propósito de nossa existência, aquilo que realmente pelo qual nós somos chamados. Mike Murdock, em um dos seus livros, quando ele fala sobre desígnios, ele fala que nosso desígnio é aquilo que nos incomoda, ou seja, é aquilo que eu vejo, aquilo que eu identifico, que me chama a atenção, que me desperta até mesmo uma revolta. Aquilo é o meu desígnio, ou seja, eu estou sendo chamado para mudar aquela situação. Então, no livro de Provérbios, no capítulo 20 e versículo 5, quando Salomão, então, ele escreve nos seus textos, aqui ele fala sobre a questão do propósito. Ele diz assim: os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento o traz à tona. O que eu quero deixar para você nesta mensagem? Eu quero deixar para você registrado que Deus tem um propósito na tua vida, e um propósito muito lindo, um propósito muito extraordinário. O que é preciso? Você saber que o propósito que está na tua vida são como águas profundas, mas quem tem discernimento traz à tona. Então você hoje é chamado a identificar o teu propósito. Mas como vou fazer isso? Lembre que quando Deus falou a Jeremias, falou-lhe revelando o propósito que existia na sua vida. Então você vai começar a conversar com Deus, falar com Deus e pedir para que Deus venha revelar aquilo que realmente Deus estará realizando através da tua vida, ou seja, aquilo que é o teu propósito. Então, meu amigo, meu querido irmão, querido discípulo de nossa comunidade, esta manhã eu quero dizer para você que Deus tem um propósito extraordinário na tua vida. Você precisa realmente, a partir de hoje, colocar isso no teu coração, que você precisa encontrá-lo. Para você que ainda não sabe, você deve buscá-lo de forma muito, muito forte. Mas para você que já o descobriu,
Então é tempo de começar a colocar em prática tudo aquilo que é necessário para que o propósito da tua vida possa realmente ser alcançado. No próximo programa voltaremos falando um pouco mais sobre esse assunto. Até lá e até amanhã.